Uma ótima noite para você de casa, tudo bem? O Aparecida Debate está começando. Um programa feito para você se informar e formar a sua opinião. Hoje, especialmente, teremos aqui ao nosso lado, para uma entrevista exclusiva, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente vai mostrar para o pessoal de casa uma reportagem feita que mostra um pouco da trajetória do senhor na vida pública, de líder sindical a ministro e prefeito de São Bernardo. Vamos acompanhar aí. Luiz Marinho é nascido na cidade de Cosmorama, no noroeste paulista. Tem 64 anos. Seu primeiro trabalho foi como lavrador. Embora tenha se formado em Direito, foi como operador de máquinas em uma grande montadora que iniciou a luta sindical na década de 1970. Em 1996, chegou à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o mesmo que 2 décadas antes foi comandado por Lula. Permaneceu no cargo até 2003, quando assumiu a presidência da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Foi ministro do Trabalho entre 2005 e 2007 e ministro da Previdência Social entre 2007 e 2008, ambos no governo Lula. Luiz Marinho deixou o governo federal no fim de 2008 para concorrer à Prefeitura de São Bernardo do Campo, tendo sido eleito para 2 mandatos seguidos, de 2009 a 2016. Então você conheceu um pouquinho aí da história do ministro Luiz Marinho. Primeiro, boa noite para o senhor. Muito obrigado por conceder esse tempo para a gente da TV Aparecida e seja bem-vindo ao canal de Nossa Senhora. Muito obrigado. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos telespectadores, aos internautas. Uma honra imensa falar com vocês, falar com a audiência. Aparecida, essa TV tão importante, especialmente para o mundo católico do Brasil inteiro, e não só do Brasil, mas para fora do país, enfim, uma bela audiência. Fico feliz em voltar a falar com vocês. A alegria é toda nossa, né? A gente mostrou um pouquinho dessa trajetória do senhor. O senhor começou ali como líder sindical, né? Presidente dos Sindicatos Metalúrgicos, presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Daquele tempo para esse, mudou muita coisa em relação a essa relação entre patrão e empregado? É muito diferente do que era e do que é hoje, ministro? Muito diferente. Eu entrei na Volkswagen 3 de julho de 78. Em 84 eu fui para a direção do sindicato e passei tesoureiro, secretário-geral, vice-presidente e presidi o sindicato por 7 anos, de 96 a 2003 e a CUT de 2003 a 2005. E aí em 2005 eu fui ministro do Trabalho do primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, ministro da Previdência, e depois vim ser candidato a prefeito. Fiquei até dia 4 de junho de 2008 eu deixei o ministério e fui candidato a prefeito, fui prefeito 8 anos. Mas se olhar para a década de 80, Eduardo, qual era a situação que se tinha, né? Você mandava uma carta, uma pauta de indicação para as empresas, tinha empresa que respondia, tinha empresa que ignorava, tinha empresa que não dava a mínima para o sindicato, para os trabalhadores, enfim. E tinha até um debate, em algum momento, quando eu assumi a presidência em 96, e busquei reestruturar o próprio estatuto do sindicato, a maneira de atuar. Organizamos a partir dali uma coisa mais orgânica do sindicato nas empresas, então instituímos os comitês de empresas, para você ser presidente do sindicato, secretário-geral, tesoureiro, da executiva do sindicato, você tinha que se eleger lá no comitê de empresa e depois você tinha um processo de eleitoral para chegar na direção geral do sindicato. E fomos trabalhando um processo de ampliação do diálogo. Então, muitas às vezes, especialmente as revistas especializadas, perguntavam, escuta, mas quem estava certo? Era o Lula ou você? O Lula, o Vicentinho Meneghelli ou a tua geração? Eu dizia, os dois. Porque, assim, se eu fosse fazer a lógica que o Lula, quando presidente do sindicato, Meneghelli, Vicentinho, não ia dar certo. Da mesma forma, se eles tentassem fazer o que eu estou fazendo, também não daria certo, porque você tinha uma ausência de canal de diálogo. Então, as greves duras que teve na década de final dos anos 70, 80 e 90
foram as responsáveis para criar a condição de uma mesa de negociação, de você ter canais de diálogo. Sim. Essa mudança grande da possibilidade de corresponsabilidade e dessa mesa de negociação, infelizmente passou por um retrocesso nesse último período. Então, a reforma trabalhista realizada no governo que deu o golpe na presidenta Dilma, veio tirar muitos direitos e enfraquecer esse canal de negociação, essa mesa de negociação. Então, hoje, o que se busca é, de novo, reconstituir, resgatar a credibilidade dos canais de negociação e de mesa de negociação. Então, você tem um processo de reconstrução para você dizer o seguinte: trabalhadores e empresários, priorizem o diálogo. A ferramenta do diálogo é a ferramenta mais poderosa para estabelecer a normalização, né, para credibilidade das negociações, segurança jurídica. O contrato de trabalho, uma convenção coletiva, ela traz segurança jurídica, como se fosse uma lei. Então, isso é muito importante, que a gente resgate, reconstitua. Isso vale para tudo. Valeria para o primeiro-ministro israelense estabelecer um processo de diálogo para encontrar a paz duradoura. Né? Valeria para o Putin e para o Zelensky para encontrar a paz na Ucrânia, enfim. A ferramenta do diálogo ela é a mais poderosa para isso. Ou seja, não significa que o movimento sindical perdeu força. Enfraqueceu desse lado da negociação. É isso? É isso. Lá no primeiro governo Lula, teve até uma revista que uma vez me perguntou para o ministro Luiz Marinho, da então, 2006, o que tinha acontecido? Se o governo Lula tinha cooptado as centrais sindicais, mas sindical, por isso tinha diminuído a quantidade de horas de greve. Eu disse, olha, vamos entender o seguinte: quantidade de horas de greve, mais ou menos, não mede o tamanho da representatividade do sindicato. E dizia para eles naquela fase o seguinte: vocês querem que volte aquelas greves da mesma dimensão? Era só os empresários falarem assim, não tem mais participação nos resultados, não tem mais ganho real de salário, porque você pega lá no governo Lula 1, governo Lula 2, a grande maioria dos acordos coletivos, ele tinha ganho real de salário. Então, essa mesa de negociação estava encontrando resultado sem a necessidade de ter que recorrer a uma greve. Aliás, eu dizia o seguinte: qual o melhor acordo do ponto de vista dos trabalhadores? O trabalhador prefere um bom acordo, de preferência, sem ele ter que recorrer ao movimento grevista. Esse é o melhor acordo. Agora, o sindicato que está bem organizado e que representa bem, ele deve estar preparado para recorrer a esse movimento caso seja necessário. E ele será necessário quando? Quando o empresário ele radicaliza e diz, não vou negociar. Não tem negociação, não tem transparência, porque o trabalhador, se ele tem acesso à situação da empresa, então eu vi muitas vezes, muitos acordos assim, que os trabalhadores chegam numa análise em conjunto com a direção da empresa, que a empresa está em um momento complicado. Que, portanto, não dá para conceder, por exemplo, o ganho real de salário, não dá para conceder a participação no resultado que era esperado. Então é preciso calibrar a situação. Agora, se não tem transparência, o trabalhador pode achar que a empresa está indo muito bem, e se a empresa não está dialogando, pode ir ao movimento grevista para forçar a negociação. Então ela é a ferramenta de possibilidade de chegar à conclusão para executar um bom acordo. Mas digo sempre assim, o melhor acordo é aquele que satisfaça as partes que não necessite um movimento de paralisação. Agora, o sindicato ele tem que estar preparado para isso, se necessário. Até porque o movimento grevista provoca um desgaste muito grande, né? Para os dois lados, não só para o trabalhador, mas também para a empresa, né, ministro? Porque uma hora parada é hora não remunerada, né? Porque assim... Ele perde também, né? A aposta que o trabalhador faz é o seguinte, olha, a empresa não está nos respeitando, né? Porque assim, a ausência de canal de negociação é a ausência de respeito das partes. Então, uma parte está sendo agredida pela ausência de diálogo, ausência de resposta a uma pauta de reivindicação. O meio que ele tem é você,
uma operação padrão, um movimento grevista, alguma forma de pressionar a empresa assim, nós queremos negociar. Portanto, é melhor negociar o tempo todo. Então é o seguinte, uma representação sindical bem organizada significa que ela está presente na vida da empresa de forma cotidiana. Que os problemas sejam resolvidos na hora que surge. Então, um bom comitê de segurança e saúde do trabalho vai observar se um equipamento está botando em risco o trabalhador, que precisa de uma manutenção, que precisa de algum ajuste de proteção, precisa de alguma proteção àquele equipamento, que precisa de alguma atualização tecnológica para proteger aquele trabalhador, para evitar um acidente, para evitar uma doença do trabalho, enfim. Você vai nas empresas hoje, eu tenho visitado algumas nesse momento, a gente observa, né, a grande diferença que era nessa atualização tecnológica. Mas mesmo com a atualização tecnológica, você observa ainda a necessidade de eventuais reparos. Acabei de visitar uma empresa esses dias, chamei o responsável e falei, escuta, aquela posição daquele trabalhador ali, chama um profissional e pede para estudar em quanto tempo ele vai aguentar trabalhar nesse ritmo sem adoecer. Então, pressupõe o seguinte, que a engenharia, as novas tecnologias e o ritmo da produção, ela precisa se preocupar com a qualidade de vida desse trabalhador. Porque será melhor, evidentemente, para esse trabalhador e também para a empresa. Sim. Porque se um trabalhador vem a adoecer e venha se ausentar do trabalho, é prejuízo para a saúde dele, é prejuízo para a empresa, é prejuízo para a Previdência Social, para o Estado brasileiro. Portanto, o melhor é que as coisas funcionem adequadamente o tempo todo. Ministro, falar de um assunto que interessa a milhões de brasileiros, estou falando do salário mínimo. Para esse ano, o valor de R$ 1.412 aumenta aí de 6,97%. Vou perguntar para o senhor, como é que funciona, explicar melhor essa política de valorização do salário mínimo que foi retomada agora no governo Lula? Olha, Eduardo, eu tive a felicidade, a honra, o mérito, delegado pelo presidente Lula, quando me convidou lá em 2005 para ser ministro da primeira vez, eu tinha como presidente da Central Única dos Trabalhadores liderado o conjunto das centrais em uma bandeira por uma política permanente de valorização do salário mínimo, entre outros itens dessa pauta. E me lembro perfeitamente bem. Não tivesse havido a política de valorização implantada no governo Lula, que eu coordenei, mantida no governo Dilma, infelizmente interrompida a partir do golpe contra Dilma, o salário mínimo, se tivesse mantido até aquele momento que o Fernando Henrique terminou seu mandato, aquela mesma lógica até ali, tivesse mantido, não tivesse sido a política de valorização, o salário mínimo hoje seria de 742, não chegaria a R$750. Pode de 750 para 1.412. Para um trabalhador impossível sobreviver, okay, né? Se não tivesse sido interrompido, a política tivesse sido mantida, toda a política, durante Temer e Bolsonaro, o salário mínimo seria de 1.492, R$80 a mais. R$80 não é nada para quem não ganha salário mínimo. O salário mínimo é muito significante. Então, quando o presidente Lula disputa a eleição, diz, vamos retomar a política de valorização do salário mínimo. Nós retomamos. O que é a política de valorização? É que o salário mínimo, ele cresce além da inflação. Então ele cresce, ele incorpora, porque a inflação ela recompõe o poder de compra. Ele não dá aumento real, ele recompõe. E incorpora o crescimento da economia, além da inflação, para você ter sustentabilidade também. Porque se a gente for observar o valor ideal, tem que ser muito maior. Mas você não pode dizer assim, a economia não suportaria, você dizer assim, vamos dobrar de uma hora para outra, de uma pancada, o salário mínimo. Evidentemente que seria bom para quem ganha salário mínimo, mas você provocaria um efeito inflacionário e você provocaria de uma hora para outra um impacto nas contas públicas que os estados, municípios, a própria não suportaria você
estouraria. Então, os críticos lá de trás que diziam, não, essa política vai estourar o problema com a Previdência, vai gerar inflação, vai gerar desemprego, todos eles tiveram se curvar a eficiência deste modelo de crescimento do poder de compra do salário mínimo e se tornou, segundo os analistas, os estudiosos, que foi a principal ferramenta durante o governo Lula de uma distribuição de renda. Então, quando tirou lá milhões da linha da pobreza, evidentemente que o Bolsa Família tem mérito aqui, o Vale Gás, o Vale isso, o Vale aquilo, as políticas sociais, assistenciais, têm peso nisso aqui. Mas a principal ferramenta de conquista de forma permanente e olhando para o longo prazo é a política de valorização do salário mínimo. O senhor falou na resposta aí a questão do valor ideal. Daí tem aquela polêmica que envolve a pesquisa do DIEESE. Eu tenho aqui alguns números. O DIEESE diz que deveria ser, ministro, R$ 6.723,41. Por quê? Se baseia nas despesas básicas, né? Aquilo que está previsto na Constituição. Alimentação, moradia, saúde, educação, higiene, transporte, vestuário, previdência e lazer. Está muito fora da realidade, né? Por que não se consegue chegar? É impossível se chegar a um valor como esse, R$ 6.723? Eu diria que não é impossível chegar. Você tem que ter uma meta de longo prazo. Uma meta de longo prazo e que você olha o seguinte, bom, como financiar isso? Você tem uma política permanente, então hoje você incorpora o crescimento da economia na política de valorização. Você poderia estar embutido na reforma tributária para 1% dos mais ricos, os bilionários brasileiros, pagar mais imposto. Para você melhorar a condição de você acelerar um processo de crescimento da renda de baixo para cima. Agora, convenhamos, quando você fala assim, você cresce o salário mínimo, você bota milhões de pessoas automaticamente crescendo o seu poder de compra. O que gera um atrito também com os demais aposentados que ganham acima do salário mínimo e gostariam de ter o mesmo reajuste. Só que aí, de novo, as contas não suportariam. Então, você precisa dar sustentabilidade para ela, porque o melhor dos mundos é você ter o controle da inflação e crescer o poder de compra do salário. Porque se você faz alguma margem de manobra, não é? Alguma coisa mirabolante que retoma o processo inflacionário, a inflação come o que você deu. Então, não interessa. O que tem que medir é o poder de compra do salário. Por exemplo, eu, pessoalmente, lá atrás, quando partidos políticos, o próprio fiscal falava assim, $100 salário mínimo, eu sempre fui contra estabelecer se é X dólar ou Y dólar. É preciso que a gente estabeleça a capacidade de compra do salário mínimo. Então, quando o DIEESE fala, o ideal seria X, porque ele está ali botando quantas cestas básicas, quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde, para o transporte, para vestimento, para a cultura, para o lazer. Então, esse é o ideal. Se o salário mínimo fosse essa ordem de grandeza, muita gente que ganha 3 salários mínimos poderia passar a ganhar um salário mínimo, não há problema nenhum. Desde que o salário mínimo seja um salário mínimo decente que suporte a despesa desta família. Então, esse é o horizonte que nós temos que enxergar. E ter uma política permanente, política de Estado, e não deixe o daquele governo. Porque isso é que deveria ter a sensibilidade, o compromisso de deputados, senadores, de prefeitos, de governadores. Dizer o seguinte, é uma política que nós temos que manter por longo período para você ir crescendo de baixo para cima. Isso eleva a quantidade de consumidores, que vai colaborar com esse mercado de trabalho, porque quanto mais consumo você alarga a capacidade desse mercado de trabalho contratar mais gente, porque o consumo é que faz rodar a economia para valer. Não adianta você pensar que tirar direitos gera empregos. O que gera emprego efetivamente é a capacidade de consumo do povo brasileiro. Você tem a capacidade de consumo, automaticamente você faz a economia gerar e gerar novos empregos. Aparecida Debate está de volta hoje com uma entrevista exclusiva com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. No primeiro bloco, ministro, a gente falou sobre algo que é muito importante para o brasileiro, que é a questão do salário mínimo. Falar de outro assunto que também é tão quanto importante, que é o emprego, porque é através do trabalho
que a pessoa vai ganhar o seu salário e vai fazer a subsistência da sua família. Taxa de desemprego no Brasil, ela vem sim num declínio, né? Eu tenho alguns dados aqui, de acordo com a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o índice fechou 2023, o ano passado, com uma taxa média de 7,8%, a maior queda em 10 anos. O que motivou essa recuperação? A gente lembra do tombo que foi durante a pandemia da Covid-19. Parece que aos poucos o mercado vai retomando o seu fôlego? Se a gente olhar, assim, quando o presidente Lula assumiu em 2003, primeiro mandato, nós tínhamos indicadores muito ruins na economia. Desemprego, fome, miséria, dívida externa, um conjunto de problemas. O estoque de emprego formal, quando o presidente Lula assumiu em 2003, era de 21 milhões, chegava a 22 milhões. Nós fomos crescendo e durante o governo Lula-Dilma foram gerados mais de 20 milhões de empregos, ou seja, o estoque de 21 foi para 42 milhões de empregos, quase 42 milhões de empregos. Nós voltamos depois de 7 anos e encontramos o estoque de empregos formais na ordem de 42 milhões e pouco, chegava a 43 milhões. Hoje nós estamos com 44 milhões quebradinhos, geramos um saldo positivo ano passado de 1,5 milhão. Isso reflete nos indicadores de desemprego. E tenho certeza que esse ano nós vamos gerar mais do que geramos no ano passado. Mês de janeiro esse ano foi 180 mil novos empregos formais pelo indicador do CAGED. Com os projetos que o presidente Lula está liderando, 1,7 trilhão no PAC lançado, que entra em Minha Casa Minha Vida, investimento à saúde, educação, os vários investimentos, infraestrutura, ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, junto com os investimentos privados, porque o investimento público acaba provocando também investimento privado, que se o Estado vai, o privado acredita e vai também. Então, isso vai gerar seguramente ao longo do período empregos formais e também os informais, enfim. Mas esse é um processo natural que acontece no país. Tenho certeza que este ano nós vamos derrubar ainda mais a taxa de desemprego, como aconteceu lá durante os nossos governos lá atrás. Agora são 8 milhões e meio ainda desempregados. É muita gente, né, ministro? Apesar dessa recuperação do mercado de trabalho. O que é possível fazer nesse momento? Qual que é o caminho que vocês estão trilhando do governo federal para estimular a criação desses postos de trabalho para reduzir ainda mais essa taxa de desemprego? O senhor que esteve à frente da luta sindical sabe o quanto que é um sofrimento para um pai de família não ter um emprego para levar dinheiro para dentro de casa. Né? Investimento. Não tem milagre para gerar empregos. No período do golpe contra a Dilma, falar que tirar direitos era... O próprio ex-presidente dizia o seguinte: você quer emprego ou você quer direitos? Até parece que uma coisa ele substitui a outra. E não é assim que funciona. Um empresário não vai contratar um único empregado se ele não tiver uma demanda maior de venda do seu produto. Mesmo que ele reduza salário, mesmo que ele não pague nada nesse preço trabalhador, ele não vai ter mais gente lá, porque se aumentar as despesas deles, mais gente trabalhando. Ele só vai contratar novos trabalhadores, independente de qual é o nível de rendimento dele, se o seu produto, ao colocar na prateleira, tiver mais consumidores. E para ter mais consumidores tem que ter renda, tem que ter capacidade de compra. Então é disso que se trata. Portanto, a política de valorização do salário mínimo ele é um grande estímulo para poder gerar novos empregos. Investimento, porque se você tem, por exemplo, quando o presidente Lula assumiu, tinham 14 mil obras paradas, que vinham algumas obras lá do governo Dilma, que não se concluiu, parado sem nenhuma movimentação. Na hora que essas obras começam a retomar, surge o que eu falei do ano passado, um saldo de 1,5 milhão de empregos formais. Quando você anuncia o conjunto das obras, retoma, tal, outras
que estão planejadas começam a trabalhar, seja novas escolas, novas creches. O presidente Lula anunciou ontem mais 100 novos institutos federais espalhados pelo país. Tudo isso vai gerar obra, tudo isso vai gerar empregos. Empregos durante a obra? Sim, mas não somente. Novos professores, novas pessoas para trabalhar na infraestrutura dessas entranhas desses institutos, as novas escolas, novas UBS, os novos hospitais, as novas ferrovias, tudo isso gera empregos e você vai reduzindo a taxa de desemprego. Nosso sonho é retomar o que nós tivemos lá, quando assim, como eu falei os números de 2003, quando o presidente Lula iniciou seu primeiro mandato. E disse que nós fomos crescendo e dobramos o número de empregos formais. E chegamos a um patamar praticamente em pleno emprego naquela ocasião, lá chegou 2010, 2012, nós tivemos falta de mão de obra especializada no Brasil, que as empresas tinham que importar dos países vizinhos, engenheiros, por exemplo. E naquele momento, o Brasil chegou à 6ª economia global. Nós saímos da 12ª em 2003, quando o Brasil assume, para a 6ª economia. Com o retrocesso que houve nesse período recente da história do Brasil, nós voltamos para a 11ª, hoje estamos na 9ª economia. Nós temos que continuar nesse processo de retomada, crescendo a economia, para recuperar o posto que nós já tivemos. Seguramente que se chegarmos lá de novo à 7ª, 6ª economia, 8ª economia, nós vamos chegar a pleno emprego de novo no Brasil. E vamos voltar o povo brasileiro, ser o povo brasileiro lá de 2012. Que segundo os estudos globais era um povo mais esperançoso do mundo, entre os mais esperançosos do mundo, entre os mais felizes do mundo. E é isso que nós precisamos reconquistar de novo. E para isso depende de uma única coisa, muito trabalho. E não é muito trabalho do governo, é muito trabalho de todo o povo brasileiro, ter esperança, acreditar para valer que nós podemos ter. O Brasil, acredito que tem uma grande janela de grande oportunidade. O nosso vice-presidente, o Alckmin, vem liderando o debate sobre a nova indústria, que ele chama de neoindustrialização, que é a transição das matrizes energéticas, mas sem abandonar as matrizes energéticas bastante eficiente brasileira, que é o nosso álcool. O nosso combustível, ele é muito mais eficiente de qualquer combustível de qualquer parte do mundo. Então, os nossos carros híbridos, eles são muito mais eficientes do ponto de vista energético, de lançar poluentes no ar, do que qualquer carro elétrico do mundo. Porque qual é a matriz energética do carro elétrico chinês ou americano? Qual é a nossa matriz energética? Então, quando você olha do carvão a ponta lá do carro andando, a soma de tudo, o nosso é mais eficiente porque o deles é a base de carvão. Então, dos minérios até o carro rodar, o nosso é muito mais eficiente porque a nossa matriz energética é muito mais eficiente. Tudo isso gera empregos. E tudo quando você discute o papel da Amazônia, o papel dos chamados os empregos, o investimento verde, o aço azul, essas coisas todas, o Brasil tem uma grande oportunidade da sua indústria se retomar, se recuperar e se reposicionar no globo, né, como um grande país, como uma grande nação, que vai, sim, né, ser um grande player das economias globais. Uma outra realidade hoje, eu vou voltar lá na pandemia da Covid-19, essa realidade veio e teve um aumento significativo, a informalidade, né? Muita gente, não foi só o Brasil, não foi exclusivo, o mundo todo sofreu com a pandemia, né? E milhões de pessoas perderam o seu emprego. Para sobreviver, não teve outro jeito, teve que se virar. Daí foi para esse lado informal. Hoje, passados aí 4 anos praticamente da pandemia, o senhor acha que é uma realidade do mercado de trabalho? Vai continuar a informalidade mesmo? Tem duas coisas aqui. No momento da pandemia, aumentou os bilionários. Então, a informalidade, na verdade, seja ser um negócio meio hipócrita do dono do capital. Então, os donos do capital aproveitam qualquer oportunidade para acumular mais. Então, é uma excrescência você falar que num período de pandemia aumentaram os bilionários, mas aumentaram os bilionários no mundo, no Brasil e no mundo. Seguramente esses bilionários, esses poucos, que é 1% da população mundial, que é 1% da população brasileira, que são aproveitadores.
desses momentos de você oferecer mais pobreza na ponta para maior riqueza desses aqui. Então é preciso, né, se minha mãe estivesse viva, ela precisa de um pouquinho de vergonha na cara, tá certo? De dizer o seguinte, você não pode explorar a ponto de levar, por exemplo, alguém à condição de trabalho análoga à escravidão, para você se locupletar. Você não pode fazer exploração de mão de obra infantil para você acumular mais bem. Por que poucos querem tantos? Né? Se distribuísse um pouquinho da riqueza deles, você podia suprir, acabar com a fome, por exemplo. O presidente Lula costuma dizer, não falta riqueza no Brasil e nem no mundo para justificar alguém passar fome. Não falta. Se os bilionários pagassem um pouquinho, mas não querem pagar. Não querem pagar um dedinho a mais de imposto de renda, no imposto, enfim, para propiciar que o Estado possa você ter condições de que todos tenham uma política decente. Você tem lá o debate lá do fim dos empregos, né? Você tem lá o debate acho que é o Hariri, que fala que vai faltar empregos para milhões de pessoas no mundo, não vão ter o que fazer. E que o Estado, na pessoa dos Estados-nação, vai ter que se preocupar em cuidar desse povo, que eles não vão ter o que fazer porque a tecnologia vai tomar seus empregos. Então você pode lançar mão da economia do cuidado. Então, uma senhora que na sua família tem a responsabilidade de cuidar do avô, da avó, ou de uma pessoa com deficiência tal, ela tem que ser remunerada. A política do cuidado dos espaços públicos, da cidade, das praças, tudo isso pode ser geradora de oportunidade. Com que remuneração? Remuneração indecente? Uma remuneração decente. Quem coleta o lixo da sua rua, ele tem que ser bem remunerado, não pode ser remuneração indecente que às vezes a gente costuma ver. Então, a sociedade tem que parametrizar essas conquistas, essas condições de trabalho, né? E rejeitar qualquer lógica do trabalho indecente, né? Que infelizmente está presente no Brasil e no mundo. Se chegar a esse nível de consciência, tem riqueza para ser distribuída para ninguém passar fome e ter vida digna para toda a humanidade. A gente está indo para o final do segundo bloco, mas antes aproveitar até o mês de março, que é o mês da mulher, né, para falar dessa desigualdade que ainda está claro, né, ministro? A gente não pode falar que o mercado de trabalho é igual para homens e mulheres. Pesquisas, estudos, números estão aí para provar que a mulher está muito distante do homem quando a gente fala de vaga, de renda, de ocupação. Como acabar ou diminuir, pelo menos, essa desigualdade? Uma palavra esperançosa para a mulher que está em casa acompanhando aí o Aparecido Debate. Primeiro, a sociedade tem que ganhar uma nova consciência. Homens e mulheres têm responsabilidade sobre isso. Os profissionais de recursos humanos das empresas têm responsabilidade sobre isso. O empregador tem responsabilidade sobre isso. Os legisladores têm responsabilidade sobre isso. Os governantes têm responsabilidade sobre isso. As famílias têm responsabilidade sobre isso. Pasmem, nós, o presidente Lula, nós fizemos esse debate, encaminhamos um projeto, o Congresso aprovou a lei da igualdade salarial. As empresas estão fazendo o diabo para não cumprir. Não quer fazer, tem empresa entrando na justiça para conseguir um liminar para não fornecer os dados salariais de homens e mulheres da sua corporação. Então, sim, o judiciário vai ter que se posicionar sobre isso. Ou seja, eu tenho certeza que nós vamos adquirir um novo patamar de debate em relação a essas coisas para garantir a mulher brasileira, a mulher branca, a mulher negra, a mulher indígena. Sim, a mulher negra, então, aí que se lasca mesmo. É maior porque, assim, ainda, né? A mulher branca ganha menos que o homem branco. O homem branco ganha mais que o homem negro. A mulher branca ganha menos que o homem branco, mas a mulher negra ganha muito menos. Então, assim, o que justifica, pela cor da pele, você diferenciar a remuneração se a competência profissional é a mesma? O que justifica um profissional de recursos humanos selecionar para a mesma função um homem e uma mulher? E no salário iniciar com o salário maior do homem que a mulher, na mesma função, com a mesma capacidade, com a mesma experiência profissional. Isso
é uma situação hipócrita da sociedade que nós precisamos corrigir. Eu tenho muita esperança de que a gente consiga provocar esse debate, né? Assim, a ministra Cida, a nossa primeira-dama, Janja, vem também debatendo muito essas questões, o presidente Lula vem cobrando muito e pautando esse debate, o governo como um todo vem pautando esse debate, mas o governo sozinho será insuficiente para resolver isso. É preciso que você, que está nos assistindo, reflita sobre isso dentro da sua casa, com a sua família. Se você tiver um profissional de recursos humanos, então aí nem se fala. Pergunte a ele como é que é a política da empresa, que ele é profissional, que ele tem a responsabilidade da contratação e definir a política salarial da empresa. É por aí que nós vamos resolver. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje com essa entrevista exclusiva com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Agora vou trazer outros assuntos para a gente fechar essa entrevista. Começando, a atualização da tabela do imposto de renda, o quanto é importante para o trabalhador brasileiro. É outro item, até esqueci de falar, Eduardo, quando falei do salário mínimo do imposto de renda. Falei de maneira geral, cobrando os de cima. Mas a atualização da tabela é fundamental, especialmente com o compromisso do presidente Lula, até o final desse mandato, elevar a isenção até R$5.000. Hoje está em 2 salários mínimos, então já melhorou bastante. Então, salário mínimo, por isso salário mínimo, mais isenção no imposto de renda, significa que os salários de baixo estão ganhando mais poder de compra. Aliás, esses benefícios são para todas as faixas salariais até aquele limite. Então, todos ganham na verdade, mas especialmente os baixos salários. Então, isso é fundamental para que essa base, até R$5.000 de isenção, até final do mandato do presidente Lula, significa que essa faixa de trabalhadores que ganha esse nível salarial, o seu salário vai valer mais, seu poder de compra vai valer mais, porque se você, é só olhar, você ganha R$4.900, olha lá quanto está deduzindo todo mês da sua folha de pagamento, na fonte, você deixará de ter. Isso aí significa que teu salário vai ter o maior poder de compra, é fundamental. Agora, outro assunto que teve uma grande polêmica nesses últimos meses, também no começo desse ano, funcionamento do comércio nos fins de semana, daí a gente está falando aí de direitos dos trabalhadores. Como é que está esse assunto? É engraçado que é o seguinte, nós não estamos discutindo propriamente se o mercado pode ou não pode abrir. Nós estamos discutindo como preservar o direito dos trabalhadores, como proteger o trabalhador e a trabalhadora. É disso que se trata. Ela faz uma grita danada porque, infelizmente, o governo anterior resolve agredir uma lei, a Lei 10.101 estabelece que os domingos pode funcionar e aos feriados precisa negociar. Negociar o quê? A proteção ao trabalho. Aí uma grita danada, porque, enfim, nós estamos nesse momento com a portaria suspensa para que as partes, quem são as partes? Trabalhadores, empregadores, discutam e façam a composição. Eu sempre costumo dizer assim, para o governo, o melhor é que as partes façam um acordo para o governo não ter que se meter. Ora, faça acordo. Vocês fizeram acordo, mesmo que o ministro não goste, mesmo que o presidente não goste, não há problema. Nós vamos chancelar e vamos apoiar, porque o entendimento é a melhor ferramenta. Esse tem sido o nosso lema. Então, esse é o pedido que as partes cheguem a um acordo, mas tenho certeza que nós vamos construir conversando, dialogando, com paciência. Paciência para ouvir até as inverdades, até as fake news que se inventa, que se faz para lá e para cá tal, porque o mais importante é que a gente chegue a uma conclusão e que as coisas funcionem normalmente da melhor maneira possível, em especial garantindo direitos e protegendo o trabalho. Depois de muito tempo, o governo federal avançou, deu um passo à frente quando a gente fala de regulamentação dos motoristas de aplicativo. É algo muito passado que se tentava fazer e nunca se conseguiu. Agora o governo federal deu esse passo, né? Nós discutimos bastante isso ano passado, no primeiro semestre. Já havíamos iniciado o debate com trabalhadores de aplicativos e com empresas de aplicativos. Em maio, o presidente Lula assina um decreto estabelecendo e criando os grupos de trabalho. Nós trabalhamos isso no final do primeiro semestre e o segundo semestre inteiro, com trabalhadores de transporte de pessoas, né, 4 rodas, e transporte de mercadoria, né, especialmente os mototáxis, não somente, né, não mototáxis, os motociclistas
de entrega de alimento, entrega de mercadoria, enfim. Com a transporte de pessoas avançou, as empresas que compõem a associação avançou e chegou-se a um acordo com trabalhadores, intermediado pelo governo, nesse processo, no final do ano, e aí teve todo um trabalho dificílimo para construir a redação desse acordo, porque tinha vários entendimentos conceituais, enfim. Se chegou à negociação, o presidente Lula assinou o projeto de lei que agora vai tramitar com urgência no Congresso Nacional. Tenho certeza que o Congresso Nacional terá sensibilidade para aprovar e entrar em vigor para a proteção do trabalhador. Aí muitas bobagens se ouvem, né, Eduardo? Você vê, eu estava vendo na rede social, porque isso é só para o governo arrecadar, isso não traz direito nenhum. Veja, o valor fechado de R$ 32,10 a hora de remuneração, com 176 horas, daria 5.700, quase R$ 5.700. 176 horas significa 8 horas diárias. 5 dias por semana. 176 horas. Limitado a 12 horas no máximo. Então, se alguém trabalhar mais de 8 horas, vai fazer mais de 176 horas, vai aumentar. Se trabalharem todos os dias 12 horas, daria 8.000, quase R$9.000. Evidentemente que eu não recomendo ninguém que trabalhe 12 horas por dia, apesar de eu trabalhar mais que isso todo dia, o presidente Lula também. Mas você tem um parâmetro que se coloca aqui. Por que é importante a contribuição para a Previdência? É a preocupação do governo de arrecadar? Não. A preocupação de proteger esse trabalhador. Porque hoje, qual é a situação? O trabalhador não tem absolutamente direito. Sofre um acidente ou tem uma doença, se ele não trabalha, zero de remuneração e não tem ninguém que compense isso. A Previdência, se olha globalmente, a Previdência é o seguro mais eficiente que tem no mundo em funcionamento hoje, que o trabalhador contribui e que a empresa contribui. Então, o que nós constituímos, na verdade, foi direitos com autonomia. Então, o trabalhador, ele não queria o regime CLT, as empresas também não. Nós somos criticados por isso também, por uma parcela da sociedade, que achava, não, tem que ter relações de trabalho, tem que ser CLT, mas o mundo, essas mudanças todas, nos cobra que a gente encontrasse alguma outra alternativa que não a CLT e nós encontramos garantindo o direito. Então, estabeleceu a contribuição do trabalhador em 7,5% com base no salário mínimo e a empresa contribuindo em 20% também com base no salário mínimo. Isso dá 60 centavos por hora do trabalhador de contribuição, enfim, você tem de 32 dela, vai contribuir com 60 centavos para a Previdência para garantir. Se ele sofrer um acidente, ele ter o seu benefício, se ele ficar doente, ele ter o seu benefício, para garantir o seu tempo de aposentadoria para lá na frente se aposentar. Porque se a gente permitisse continuar daquele jeito, primeiro, os trabalhadores teriam direito. Segundo, um baixo de remuneração. Terceiro, o que seria no futuro esses trabalhadores? Tudo benefício de prestação continuada, porque não teria direito à aposentadoria, né? Porque é uma outra ausência também de conhecimento, muitas vezes, de que, assim, não, quando tem aposentadoria por idade pressupõe que você tenha contribuído, pelo menos com um período de carência para a Previdência, senão também não existe aposentadoria. O que tem é o idoso sem absolutamente nenhuma renda ou com a renda per capita da família muito baixa para ele poder ter o benefício assistencial, que chama-se benefício de prestação continuada, que é o valor de um salário mínimo. Então, tudo isso faz parte de um processo, tenho certeza, de acúmulo de conhecimento desses trabalhadores, não foi fácil essa negociação e mais, você estabelece um patamar de futuro para esses trabalhadores, que é a possibilidade de fazer negociação coletiva e de convenção coletiva com as empresas. Portanto, a partir daí, você pode ter mais que isso, mas a base está garantida. E o reajuste anual com base na política do salário mínimo. Então, os sindicatos de partes, trabalhadores de empresas podem negociar acima disso, mas isso aqui está estabelecido como garantia mínima. Tenho certeza que foi um grande negócio, tenho certeza que o parlamento vai aprovar, vai virar lei, e tenho certeza, mais que isso vai dar um parâmetro para a gente discutir com as empresas
de aplicativos de entrega de mercadoria, de alimentos, enfim, os iFood da vida, né, para poder também enquadrá-los numa política de valorização desses profissionais. Ministro, trazer para a nossa conversa aqui um assunto que, infelizmente, ele é triste, é uma mancha para o Brasil, mas que a gente precisa falar. Estou falando do trabalho escravo. Eu tenho alguns números aqui e se a gente parar para pensar, ministro, século XXI, ano de 2024, ainda existir em nosso país o trabalho análogo à escravidão é impensável, mas acontece. 2023 foram 3.422 denúncias de trabalho análogo à escravidão, o maior da história. O que acontece com o nosso país? Não é só no nosso país, no mundo a gente ainda vê esse tipo de atividade, né? Dá para resolver esse assunto, ministro? Como é que... Com um pouquinho de vergonha na cara dos nossos empresários, dá sim. Vejam, quando a gente fala, não estamos dizendo que todas as empresas são iguais, todos os empresários são iguais, todo mundo é igual. Não, você tem diferenças aqui. Né? Você tinha um longo caminho que devia percorrendo de diminuição disso no Brasil. Esse período nebuloso da história recente do país, a partir do golpe contra a presidenta Dilma, parece que o mau caratismo se exacerbou em quem e as coisas aumentaram. O trabalho análogo à escravidão, aumentou a exploração de mão de obra infantil, aumentou a exploração de mulheres, enfim, criou aqui uma situação, violência, o ódio, a raiva, assim, parece que foi... Né, abrir algum buraco aí que saiu todos os maus elementos aí para praticar a selvageria toda que nós temos assistido no Brasil, infelizmente. É um vexame, é uma aberração que está acontecendo. Mas nós temos que enxergar a esperança. Nós temos feito um trabalho, Eduardo, de primeiro, assim, a rigidez da lei, fiscalização, enfim, nós resgatamos do trabalho análogo à escravidão. O ano passado, 3.240 trabalhadores da condição de trabalho análogo à escravidão, enquadrando as empresas e tal. E estamos fazendo um chamado às empresas, especialmente as empresas que às vezes é levado a ser enquadrado por uma circunstância do prestador de serviço, que muitas vezes a empresa própria não desejava aquilo, mas do jeito que ficou, a terceirização também aprovada da última reforma trabalhista, elevou uma situação de precarização nos elos da cadeia produtiva e muitas vezes chega à condição de trabalho análogo à escravidão. Para a constituição de pactos, seja o pessoal da produção do produtor de café, produtores de uva, do vinho, enfim, do hortifruti granjeiro, do algodão, da maçã, do alho, da cebola, do fumo, da soja, enfim, da agropecuária, para que a gente possa estabelecer um pacto de responsabilidade. Por exemplo, a Heineken foi pega também numa situação como essa do seu transportador. E a Heineken veio lá, esteve comigo, falei, já vem a choradeira, né? Ele falou, ministro, não vamos reclamar de nada. Nós somos flagrados numa situação que nós não temos responsabilidade direta, mas temos responsabilidade indireta e nós viemos mostrar quais providências que nós tomamos. A Prudência fez o trabalho de lição de casa, tenho certeza que lá não vai ter mais condição. Tem muitas empresas aderindo a esse movimento. É aqui que nós vamos resolver. Mas, de novo, o governo sozinho não dará conta. É preciso que as universidades entrem, que a imprensa séria entre, que os formadores de opinião, que as instituições todas entrem com o seguinte, chega, basta. A sociedade brasileira não aceita. As empresas que insistirem nisso, seus produtos serão extintos do mercado. Não vai ter condição de venda no mercado. É preciso que a gente assuma essa responsabilidade. Tenho certeza que nós vamos começar a derrubar esses números e nós vamos ter sucesso nesse processo, porque eu acredito na boa-fé das pessoas. Não é possível que tenha alguém que fala assim, eu vou explorar alguém que levará a condição de trabalho análogo à escravidão. Mas é preciso chamar a atenção das famílias, né? Muitas vezes você tem lá uma família abastada, com muita grana, resolve trazer uma moça, uma senhora, não sei de onde e tal, para trabalhar 24 horas por dia na sua casa. Alguém pode trabalhar 24 horas por dia, ficar à disposição 24 horas por dia do trabalho? Não. Ele tem que ter período de descanso, tem que ter folga na semana, tem que ter remuneração, tem que ter registro em carteira.
Então, nós chamamos atenção. Se você não faça isso, ajude. E se você souber de alguma coisa, denuncie. Mesmo assim, né, na família, se souber, denuncie de algum jeito para que a gente possa ir escarafunchando essa pouca vergonha presente na sociedade, ainda infelizmente, para que a gente possa ir virando essa página e o Brasil parar de passar vergonha. Cada notícia do trabalho análogo à escravidão, Eduardo, bate lá na comunidade internacional, né? Assim, o Brasil ainda tem trabalho escravo. Será que o produto que o Brasil está exportando está comprometido, está manchado de sangue, está manchado com o trabalho análogo à escravidão, está manchado com a exploração de mão de obra infantil? É disso que se trata. Então, as empresas têm que ter responsabilidade. De novo, não estou chamando todas as empresas, botando no mesmo balaio. Aqui você tem empresas muito sérias, trabalhando fortemente. Eu tenho certeza que nós vamos evoluir bastante. Responsabilidade, como o ministro disse, sua também enquanto sociedade, né? Para levar o caso, sim, denunciar se você se deparar com um caso assim, para não deixar isso continuar. Ministro, a gente está indo para o final. Excelente entrevista, a gente conseguiu falar aqui de vários assuntos, mas eu queria terminar com uma palavra de esperança. O brasileiro, ele vive muito dessa esperança. A gente está aí começando o ano de 2024. O que o brasileiro pode esperar desse ano, ministro? Primeiro, deixar um abraço para o Dom Orlando. Conheci o Dom Orlando lá na residência do saudoso Pedro Casaldáliga. Eu estive lá um dia com meu amigo Paulo Vanucci e conheci o Orlando. Quando um dia fui, ele era secretário da CNBB, chego lá na CNBB, falei, mas eu conheço esse bispo. Aí depois eu falei, claro, nós conhecemos na casa do Dom Pedro Casaldáliga, que agora é nosso bispo de Aparecida. Um grande abraço ao Dom Orlando. Veja, esperança é tudo que nós, povo brasileiro, sempre foi muito esperançoso e deve nutrir e alimentar e regar essa plantinha. E a certeza de que nós podemos fazer um Brasil melhor. Já tivemos um Brasil melhor e podemos resgatar de novo e olhar para o horizonte futuro e dizer, é plenamente possível ter melhores empregos, produzir melhores empregos, melhor remuneração. A economia está em um processo de crescimento, temos que aproveitar os processos de crescimento, conhecimento. Então, se você ainda necessita de capacitação profissional, por exemplo, nós temos um produto que chama Escola Trabalhador 4.0, que é a formação em educação digital, que vale desde o letramento digital até a programação. É só você entrar em contato com o Ministério do Trabalho, tem uma ferramenta à distância, enfim, o prefeito se quiser, o governador se quiser, o empresário se quiser, o sindicato que quiser, nós podemos pensar as parcerias todas aí para colocar à disposição. E você vá à luta, que tenho certeza que o Brasil vai preparar 24, 25, 26, 27, 30, enfim, um processo contínuo de crescimento. E esse crescimento é que dará oportunidade dos empregos. Tem investimento em educação, novas universidades, novo Instituto Federal, tudo isso é para criar a condição que os nossos filhos, independente se tem renda maior ou menor, tenham a oportunidade de chegar, se profissionalizar, fazer a sua universidade, a sua faculdade, para se preparar para esse mercado tão competitivo. Ele é muito competitivo, mas nós temos toda a condição de estarmos preparados para ele. Portanto, desejo a quem está nos assistindo que Deus abençoe, Nossa Senhora Aparecida abençoe sempre e que a gente possa vencer as dificuldades, os obstáculos e que a gente faça desse país um país de muita esperança. Sim. Muita esperança de um povo feliz como já fomos. Ministro, muito obrigado, foi um prazer, uma alegria muito grande conhecê-lo. O senhor é sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida, no canal de Nossa Senhora. Muito obrigado. Muito obrigado e sempre à disposição. Muito obrigado. Assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Olha só, se você quiser rever esse programa, compartilhar com a família e amigos, acesse o nosso canal da TV Aparecida no YouTube. Quando comentar as nossas publicações nas redes sociais, utilize a hashtag Aparecida Debate, que volta na próxima terça-feira, desejando para você e a sua família uma ótima noite, um bom descanso e até lá.